Fala pessoal, estamos começando mais um Sindustalk. Bom dia para quem está ouvindo a gente, 7 da manhã. Então pessoal, hoje eu, Rafael, eu trouxe a Karine. A Karine, ela vai se introduzir para vocês, mas é uma pessoa fantástica, parceira de Inovacom, parceira de obra também. E a gente vai falar hoje um pouco de manutenção. Então nessas 2 próximas semanas, hoje e na próxima terça-feira, vai ser um balde de informação sobre manutenção, que é uma parte que hoje está muito em voga na construção. A gente sabe que nada dura para sempre e a gente está vendo aí cada dia que passa a manutenção como uma necessidade dos condomínios. Então, Karine, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco, compartilhar um pouco do seu aprendizado e se introduzir para o pessoal. Para quem não conhece, está perdendo, mas ela vai falar aqui o que é que trouxe ela aqui. Bom dia, Rafael. Primeiro, obrigada pelo convite. É tão legal a gente estar dentro dessas mesas de conversa e estar falando sobre temas que são tão relevantes, né? Principalmente vindo de um Sinduscom jovem, onde a gente tem que ver que essas diferenças elas têm que ser feitas a cada dia, né? Trabalhado nisso e tentando. Eu sou engenheira civil, formada pela Unifor. Hoje estou como superintendente de engenharia na BSPA, em corporações. Nesse ano, na BSPA, a gente faz tanto a parte de obras, né, essa função superintendente de engenharia, a gente aborda a parte de obras, a parte do pós-obra, porque a gente tem uma equipe também, e temos uma equipe de entrega, porque a gente também mantém as unidades que ainda estão nos nossos estoques, né? Então, nós temos as salas técnicas, nós temos os coordenadores de obra, nós somos incorporadores e também, nesse ano, a gente volta a fazer a parte de construção, sem ser uma incorporação, né? Então, estamos cheios de projetos. Eu tenho mais de 20 anos já de formada. Minha matrícula que eu fiquei hoje, eu disse, meu Deus, ela é 91.2, então... A minha é 13.1, né? 13.01. Então, já tem um tempinho de estrada dentro dessa parte de engenharia e espero estar aqui hoje para somar nessa parte do Sindustalk. Maravilha. Então, Karine, para quem está ouvindo aqui a gente, tá? Hoje, terça-feira, a gente já está aqui no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Amanhã a gente já entra no YouTube. Então, esse episódio ele vai para o YouTube amanhã. Então, ó, antes da gente começar o conteúdo, da Karine falar um pouco de como faz a caminhada dela dentro da BSPA, eu queria que todo mundo curtisse esse vídeo, compartilhasse com seus amigos, quem está construindo, quem está perto de entregar a obra e quem ainda está na academia, né? Porque às vezes não. Eu não tive cadeira de manutenção. Provavelmente você também não teve. Hoje, não sei como é que está, mas é algo que tem uma importância muito grande, até porque o seu produto, daqui a alguns anos, ele vai ser sua propaganda. Então, se tu tem um produto que ele fica bem no mercado por muito tempo, teoricamente sua propaganda está durando mais tempo. Então, Karine, você já curtiu o vídeo? Já curtiu o podcast? Já compartilhou? Já fez tudo isso? Então pronto, então agora a gente pode começar. Mas se você não tiver feito, eu posso esperar aqui 2 segundos. Pronto, maravilha. Todo mundo já curtiu tudo. Então, Karine, como é que foi tua trajetória dentro da BSPA? Né? O que levou a Karine a ser hoje a superintendente de engenharia? Na BSPA, eu comecei na BSPA em 2016. E como é que eu entrei na BSPA? A gente tem a função de engenheiro fiscal. Então, o que a gente fazia? Dentro das obras, a gente já está olhando sobre a parte de qualidade, custo, prazo, né? Então, dentro desses engenheiros fiscais, eu fazia parte desse quadro, onde eu ia acompanhar as nossas construtoras parceiras, né? E aí a gente foi galgando. Não é tão longa a minha estadia lá, digamos, porque é de 2016, mas eu entendo que já passei por outras construtoras também, né, por outras parcerias. Então, eu comecei na BSPA em 2016, onde eu tinha a função de engenheiro fiscal. E esse engenheiro fiscal, ele fiscalizava literalmente as obras na parte das construtoras que são parceiras, na parte de prazo, custo, qualidade. Então, era para a gente manter, digamos, tirando todos os riscos em que essa parceria pudesse e a gente pudesse entregar da melhor forma para o nosso cliente, né? Então, foi isso. Eu fui galgando. Depois disso, a gente monta um comitê de engenharia.
também dentro da engenharia, onde tem a parte de qualidade. Lá nós temos várias engenheiras que trabalham na BSPA, então não é só a Karine, a gente é uma equipe, né? Então nós temos engenheiro na qualidade, engenheiro nos suprimentos, engenheiro na parte de obras, coordenadores de obras, na sala técnica, formada por engenheiros também, por técnicos de edificações. E assim eu fui traçando, né, trilhando essa carreira, digamos assim. Maravilha. E para quem não sabe, a Karine não lembra, mas a Moelma lembra. Eu fui estagiário da VSPA em 2014. Foi 2014, 2015, mais ou menos isso daí. E acho que participei de 2 obras. As 2 obras estão entregues, graças a Deus deu tudo certo. Eu lembro dos estagiários da qualidade. Eu não era da qualidade, eu era de obra. Então, sempre que eles chegavam na obra, tinha que todo mundo correr para entregar tudo, para mostrar tudo, para estar tudo direitinho, para atender o padrão de qualidade da construtora, né? Então, foi uma grande escola para mim. E eu não tenho dúvida que esses 6 anos, agora 7, já estão aí ensinando muita coisa. E é muito bacana, tipo, ver uma construtora que eu passei quase um ano, né? No mercado, crescendo, inovando, trazendo produtos cada vez mais arrojados. E aí, para a gente entrar no assunto de hoje, a gente falar um pouco de manutenção, né? Qual é a principal importância da manutenção e aonde é que ela inicia? Assim, a Karine hoje, eu vejo manutenção. Como é que a Karine vê a manutenção hoje dentro da BSPA? Rafael, assim, eu acho que a manutenção, ela vem um pouquinho atrás, né? No sentido de que existem as responsabilidades, a gente começa a desmistificar em que todas as construções, elas são ad aeternus, elas têm uma garantia, elas têm que ter realmente um tempo de vida útil de cada coisa que a gente vai estudando, principalmente com relação às normas, né? Mas ela tem as responsabilidades. E eu acho que isso é o que tem que ficar muito claro. Quando a gente faz as inspeções, você que disse ter sido estagiário, né? A gente vê qual era a grande importância daquilo. Porque nós vamos fazendo aquelas inspeções ao longo da execução do serviço, para que depois, no final, na parte de entrega para os nossos clientes, a gente consiga mostrar para eles quais são os deveres e quais são os direitos que tem nisso. Então, eu acho que isso é uma grande responsabilidade. E a manutenção, para mim, eu entendo e vejo ela como sendo a manutenção da marca. Então, no sentido de a gente tem as responsabilidades, a gente tem que fazer aquilo ali dentro das normas, dentro das garantias, mas a gente também tem que ter as responsabilidades das partes, principalmente quando a gente fala de um condomínio. Né? Porque aí a gente tem a responsabilidade do síndico, a responsabilidade do proprietário e a responsabilidade da construtora. Maravilha. Semana passada, pessoal, vocês ouviram um episódio com o Jorge, a gente falou dessa parte de entrega de obra e o quão importantes são esses checklists. A Karine já trouxe um panorama um pouco diferente, que é mais a questão da garantia. E a garantia ela não começa na entrega, ela começa no projeto. Antes da gente começar, a gente estava conversando aqui, seria bacana até você compartilhar com o pessoal que está ouvindo a gente. Como é que é essa parte lá no projeto? Como é que vocês recebem? Fala daquele checklist que tu me disse. Tá, então vamos lá. O que eu acho que é importante a gente saber? Quando ele fala dessa norma, da norma de desempenho, ela margeia, e eu acredito que vocês já tenham falado sobre isso, mas ela já é uma norma estruturada, onde ela vem orientando a gente e a parte do consumidor nos tempos de vida útil que tem cada processo desse, né? Então, quando a gente está falando, ele fala da parte, ele estrutura como uma parte de segurança. Nessa segurança, a gente fala da segurança estrutural, a gente fala da segurança contra fogo, né? Na segurança do uso e operação, que é importante. Ele estrutura também na parte, quando ele fala de habitabilidade, que isso é importante. Nós estamos falando ainda no nível que nem... Né? Uhum. Ele está falando de desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico. Né? O que eu estou querendo dizer? Que todos esses itens eles vão ser orientados desde a época do projeto. Então, por isso que eu acho que é tão importante a cadeia toda estar entendendo. Não só uma sala técnica, não só um engenheiro de obra. O de obra, principalmente, é importante que as pessoas entendam e leiam a norma, pelo menos para ter um entendimento. Não que você tenha que... Porque você pode consultar, né, em todo momento. Mas, por exemplo, quando eu estava ali falando do projeto, os projetistas, hoje em dia, que eu vejo uma grande diferença, eles têm uma responsabilidade ainda, eu não vou dizer que dobrada ou
mas ele tem uma grande responsabilidade quando eu vou, por exemplo, na BSPA a gente recebe um checklist de projeto, onde a parte de projeto ela é direcionada. Ele diz o seguinte: você quer fazer esse empreendimento, os empreendimentos que são aprovados dentro de uma norma de desempenho. Nós estamos falando de uma norma que, salvo engano, ela é 2013. Então, isso, tem a norma de desempenho e tem a norma de garantias. Sim, São normas diferentes, tá, pessoal? Uma coisa é o desempenho da estrutura e outra coisa é a garantia daquela estrutura, do funcionamento dela. São coisas diferentes, tá? São duas normas diferentes. Eu não estou com o número delas de cabeça aqui, mas, editor querido do meu coração, se você puder colocar o número delas duas aqui, para quem está assistindo a gente no YouTube poder visualizar, eu lhe agradeço bastante. Show? É bem importante o que o Rafael está dizendo, mas o que eu estou querendo falar sobre essa que está tão em voga, que é essa do desempenho. Porque essa que tem o desempenho, ela acaba acarretando depois nessa manutenção que nós estamos falando, né? Reduz, né, o custo de manutenção? Reduz o custo de manutenção. Eu não vou nem te dizer que seja reduzida. É porque, assim, dentro dos itens que é tratado a norma de desempenho, ela também fala de sustentabilidade. Então, ela fala de durabilidade e de manutenibilidade. Uhum. E aí, essa manutenibilidade que a gente está falando, nós estamos falando de 3 tipos de manutenção: preventiva, corretiva e preditiva, né? Uhum. Que são... Então, nessa hora, o que eu acho importante no envolvimento dos projetistas? Eles, pelo menos nas construtoras, você orienta também qual é como é que você está fazendo aquele sistema construtivo. Por exemplo, existe um mínimo que ele tem que atingir, mas eu posso ter níveis máximos dentro de uma norma de desempenho. Então, quando eu venho para a parte de impermeabilização, por exemplo, você pode colocar ela que seja ali no mínimo de 5 anos, mas você pode ter um upgrade dentro dessas partes do projeto. Então, hoje, nesse checklist, eu queria ter a oportunidade de ter trazido aqui um projeto para a gente ver, por exemplo, de um prédio que a gente está fazendo, como ele vem tão bem descrito hoje em dia, a nível de projeto, todas as instruções que a gente tem que seguir. Então, nós não estamos falando só da entrega, nós estamos falando de um processo que envolve desde a construção. Essas exigências, Rafa, assim, existem até os PCTs, que é o que a gente chama que são os planos de controle tecnológico. Não sei se vocês já falaram um pouco sobre isso. Mas, assim, dentro do processo construtivo, a gente tem... Eu não posso só mais fazer. Eu preciso provar para o consumidor que ele é eficaz. Sim. Né? Então, esses PCTs é o que vem estabelecendo, por exemplo, antes, o que a gente fazia? Eu estou falando só do processo construtivo, nós ainda nem entregamos, né? Nem falamos das manutenções. Exato. Mas por isso ser tão importante, eu acho que desde o processo construtivo na cadeia toda, desde o projetista. E né? tem um gráfico chamado gráfico de Sitter, vocês podem dar uma pesquisada, a Karine com certeza conhece. Ele fala da relação tempo e custo. Quando eu invisto, né? Invisto que eu digo o investimento para solucionar aquele problema, né? Se eu invisto no projeto, eu tenho uma ordem de grandeza de 1. Quando eu invisto na execução, eu tenho uma ordem de grandeza de 5. Quando eu for fazer uma manutenção, eu já estou falando uma ordem de grandeza de 20. Uma manutenção preventiva já é 25 vezes mais cara do que ela no projeto. E quando eu fazer uma corretiva, ela é 125 vezes mais cara. Ou seja, para cada R$1 que você investe no seu projeto, teoricamente você está economizando R$125 numa correção lá na frente, quando o problema aparecer. Não é a correção preventiva. Às vezes você tem um erro lá no projeto que você vai precisar ficar fazendo correções nele, que eu digo manutenções, para ele não aumentar. Porque assim, ele já está feito, não tem mais o que fazer, você vai ter que tratar aquilo é como se fosse uma doença que você vai ter que conviver com ela para o resto da vida. Ou você trata, ou acontece o pior. Então, esse gráfico é interessante e uma coisa bacana que a Karine trouxe para a gente, o quanto que eles investem nessa parte do projeto, que é a parte teoricamente mais barata de se investir para você ter o melhor retorno. Né? É que, na verdade, nós estamos pensando antes de fazer. Né? Nós estamos trabalhando naquela parte do planejamento e nós estamos tentando direcionar para nós mesmos. Quando eu falo da manutenção, para a gente, ela é uma manutenção da marca. As pessoas que compram um BSPA, elas ter essa garantia de construção, para a gente ela é fundamental. E outra, o que eu fico vendo? É onde a gente se melhora, porque a gente tem uma oportunidade de ter a cadeia, no caso, na minha função,
É muito bacana porque a gente vê o obra, a gente vê o pós-obra e o mais importante é o retroalimentar isso. É ver o que a gente tem lá, BIs, né? O monitoramento dos itens em que dão maior nível de manutenção. Então, qual é o nosso trabalho como engenheiro, que eu entendo? É a gente trazer aquilo que está dando maior problema e a gente nos melhorar nos próximos prédios, né? Então, fazer esse melhoramento, fazer esse ciclo rodar, é o que eu acho que é fundamental. E a gente tem até te interrompendo, tem um episódio nosso falando só de planejamento de obra, dessa parte de projeto, o quão importante é essa parte para a execução da obra como um todo, né? É o norte, né? É o norte. Porque, vamos lá, quando a gente está falando do projeto, eu acho que hoje as construtoras elas já estão até bem mais... você não tem uma troca, né? Você não olha só... Eu não vou dizer que a gente não acredite no calculista, não é isso. Existe uma troca. Hoje em dia, a gente já trabalha de uma forma em que ele abre ali as opções que a gente tem, porque são inúmeras opções, e a gente fala sobre essa nossa cadeia, né? O nosso processo construtivo. Como é que eu me enquadro ali? Para que eu possa fazer com maior eficiência e que eu possa ter uma manutenção que seja coerente, né? Quando a gente... Eu vou sempre bater nessa tecla do projeto. O projeto ele é sempre mais barato do que qualquer coisa. Quando você concebe a obra já pensando nessas manutenções, você tem Você minimiza todos os seus riscos. Exato. Todos os seus riscos. Porque... Como a gente está falando, eu tenho um projeto, eu estou direcionando ele, né? Em como é que eu tenho que executar. Então, eu já estou dando a possibilidade também de ser desenvolvido isso, a cadeia, os arquitetos estarem atentos, né? O pessoal de impermeabilização, os próprios calculistas, né? Hoje a gente tem vários sistemas construtivos. Então, o pessoal de obra, ele também olhar para aquilo e melhorar no nosso checklist, porque eu tenho... outros ensaios para estar fazendo, outras checagens para estar fazendo nas instruções de trabalho que a gente já segue. E depois eu tenho a parte do manual, que eu acho que é onde sela essa parte, onde eu venho dizendo como... A gente estava até conversando sobre os manuais de carro, né? Isso. É impressionante como a gente faz isso e sabe tão bem fazer em automóveis, porque a gente tem o medo de perder essa garantia, mas como a gente não trata... do que é... A gente não trata nem da gente, eu digo até o corpo humano. Verdade, a gente não tem manual, útil. tá, pessoal? Mas o prédio tem. E o prédio tem que fazer essas manutenções e é porque tá lá, né? Tá escrito. Às vezes a pessoa, quando a gente fala de saúde pessoal, né? Às vezes a gente fica, mas eu não tenho conhecimento disso, ninguém me falou e tudo mais. Você meio que tem que aprender por si só, alguém falando pra você. O seu imóvel, hoje ele já tem um manual, já tem... O que eu moro hoje tem um QR Code que eu acesso no momento que eu quiser. Tem uns projetos, tem algumas coisas. Então, para fazer uma reforma, para fazer mexer em qualquer coisa, eu vou saber o que é que está atrás da parede. Então, tudo isso é para facilitar, eu acho que a vida desse imóvel, né? O imóvel, a construtora, ela não termina quando ela entrega a obra. Eu acho que ela começa quando ela entrega a obra. A gente fica dizendo que ele é um casamento, né? Esse nosso casamento, ele começa na hora... Quando a gente está na obra, eu fico dizendo que é até mais fácil, porque é a gente com a gente mesmo. Só que eu estou fazendo aquilo ali para um cliente, né? Onde a gente está com aquele cliente no centro e tem toda aquela responsabilidade. E eu preciso instruir ele. Eu preciso dizer. Então, o que eu acho? Às vezes, a falta dessa informação, né? Onde se perde, porque, na verdade, quando a gente diz isso, eu não posso só simplesmente entregar um pendrive. Normalmente, como é que a gente faz na BSPA? Quando a gente vai fazer essa entrega do empreendimento, a gente monta uma estrutura dessa entrega, a gente chama o síndico, normalmente o síndico que foi eleito, né? Hoje em dia, que bom que existem também síndicos profissionais, que está ficando uma parte mais profissionalizada nisso e que é importante esse entendimento dos sistemas de vida útil de cada coisa, né? Eu digo que a gente vai desmistificando o ad eterno de uma construção, né? Então, a gente faz, primeiro, uma reunião com essas pessoas, a gente mostra a importância, o que ele tem que fazer de manutenção em bombas, qual é o horário que ele tem que ligar, né? Existe um manual, exatamente como um manual de carro. A gente só precisa fazer com que essas pessoas façam essa manutenção. Porque hoje em dia, o que eu vejo, Rafa? A gente vê muito nos prédios, hoje, pelo menos em Fortaleza, está me chamando a atenção, você vê tantos prédios marcados, eles estão ali mapeados, né? Monitorados ali em alguma coisa que aconteceu. Ou que vai acontecer. Ou que vai acontecer. Mas o que eu acho que é mais importante ali?
sempre quem, o consumidor, ele aponta e diz assim, o problema é da construtora. Para mim, eu não entendo como sendo um problema. Ele pode ser também de construtora, mas ele tem pelo menos 3 envolvidos. Ele tem a construtora, quando eu venho com um vício oculto e que essa patologia ela ocorreu depois. Uhum. Ele vem como um próprio cliente, que só o fato dele estar pendurando aquelas telazinhas de proteção, quando ele não tem um cuidado na colocação dela, eu posso fazer com que tenha uma infiltração e eu tenha um desplacamento cerâmico. Uhum. E eu tenho também o próprio síndico como responsável. Porque ele hoje também tem uma responsabilidade civil, né? Ele tem essa responsabilidade de manter. Então, esse contato, quando a gente diz que é um casamento, esse contato, quanto mais próximo a gente estiver dos síndicos, pelo menos esse é o nosso tratamento lá na BSPA, tanto do cliente quanto com o síndico, melhor fica essa relação, porque a gente tem a oportunidade de falar sobre essa manutenção, sobre o que ele deve fazer, né? E eu acho que é por aí, essa troca. Tem sempre que ter... Eu brinco lá na empresa que o meu melhor cliente é o cliente mais inteligente. É o que entende mais do meu serviço. Porque, primeiro, ele vai conseguir me cobrar, não vou dizer assim uma cobrança, mas é aquele pedido para que você melhore em determinados pontos. Né? Não é aquela cobrança, porque vai ter cliente que vai te... mas eu quero que tu faça isso. Às vezes nem é para você fazer, você não tem que fazer. Você não sabe fazer aquilo, não está dentro da sua alçada, mas o cliente está pedindo. E às vezes é falta de informação. Não é por mal, não é porque ele é birrento. Não, às vezes é porque ele não tem informação. Então eu digo lá no escritório, o cliente ligou, tire todas as dúvidas dele. Te explique como passa como é que é feito o processo. Então... Lá a gente tem vários processos internos, toda construtora também tem os processos internos. Então, quando você passa para o seu cliente, para a gente fazer uma mudança no projeto, eu só posso fazer até tal dia. Por quê? Porque se eu fizer depois disso, vai acontecer isso e aquilo outro. Então, o teu cliente ele já fica ciente do que esse atraso pode ocasionar, né? E ele não vai ficar, eu não vou atrasar a obra todinha porque eu quero mudar o piso e já passou do prazo. Porque quando você fala assim, não pode mudar depois dessa data. E aí o cliente, sim, mas eu quero. Sim, mas não pode. Quando você não explica, é difícil de você ter um convencimento sensato e pode, querendo ou não, te causar um transtorno desnecessário lá na frente. E aí quando você tem um cliente inteligente, que eu digo assim, um cliente inteligente, não que o outro cliente seja burro, mas na ideia de que ele sabe como é o processo e tem essa transparência de como foi feito, de como é feito e de como deve ser feito. Uhum. Você fala, o que é cobrado é isso, a gente faz isso e você recebe isso. Tem que ficar muito claro, né? Como todas as relações. Uhum. Ele é um relacionamento, como você diz, a gente precisa estar atento em como essa informação é passada. Você fala do projeto, a gente fala da execução e eu ainda vou além um pouquinho. Eu tenho também toda uma equipe de venda que é responsável por essa venda desse empreendimento e como essas pessoas também precisam estar treinadas. Quando a gente fica falando dessas normas de desempenho, você falou da mudança de piso, às vezes existe até assim, mas eu preciso eliminar aquela parede. E o que é importante? Lá na BSPA a gente faz treinamentos, inclusive, com essa equipe de vendas. Claro que a gente tem a equipe de vendas nossa na House, mas a gente tem também a equipe de outras imobiliárias. Mas hoje em dia você começa a ver que as pessoas elas estão antenadas. A informação ela está tanto no YouTube, ela está no Google, ela está no... Ela está no podcast também. Ela está no podcast... E aí, então esse acesso é muito fácil. Então, quanto mais transparência tem nessa relação, melhor. Eu estava vendo um treinamento com a própria equipe de vendas e eles querendo entender por que a gente, como engenheiro, diz simplesmente, eu não posso tirar essa parede, porque a gente precisa dar uma garantia do sistema como um todo. É a explicação. Né? Então, a gente precisa explicar, como você está falando, do piso, né? A gente precisa ter esse relacionamento, esse entendimento. E nada mais do que explicando. Então, para a gente lá, a gente não tem esse cliente chato. O nosso trabalho ele é em função do cliente. Né? Então, assim, essa visão do cliente no centro, essa manutenção da marca, acho que por isso que a gente cuida tanto dessa parte do pós-obra.
Também. O cliente chato é você que cria ele, né? Com certeza. Ele Se não- você não explica, né? ele vai Se ser um você cliente demora para ter as respostas, né? Não vou dizer para você que tem horas que a gente não consegue ter todas as respostas rapidamente, mas a nossa obrigação é de dar essa resposta e eu não vou te dizer, e é o convencimento disso, né? Quando a gente começou a falar dessa parte de fachadas, a gente tem pelo menos ali 3 envolvidos. A pessoa precisa entender qual é a parte dela em que ela tem que fazer a manutenção do carro, né? Exatamente. A troca do óleo, né? Eu acho que hoje já foi bastante conteúdo, que senão próxima semana fica sem nada. Mas, hoje, só recapitulando para vocês, a gente falou de toda a importância da manutenção. Aonde é que a manutenção começa? Que ela começa lá no projeto. Ela não começa quando você entrega a obra. Ela é praticada quando você entrega a obra, mas ela inicia lá atrás. E na próxima semana, pessoal, próxima terça-feira, a gente vai estar falando de como é que essa manutenção, no sentido literal, ela é feita, como é que é a entrega. A gente vai lembrar... Eu vou fazer a pergunta agora, mas tu vai me responder no próximo bloco, na próxima semana, que é a garantia. Ela é a partir do dia que eu termino a obra ou a partir do dia que o cliente recebe a chave? Então, próxima semana a gente vai iniciar com essa pergunta, porque é muito importante você saber disso, até porque você vai ter que se programar para isso. Não conseguiu vender tudo, tem que ter uma atençãozinha especial. Então, Karine, muitíssimo obrigado por esse episódio de hoje. Eu aprendi muita coisa. Com certeza quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, também aprendeu bastante coisa. Fico muito feliz em ter uma pessoa tão inteligente e que entende tão bem do assunto, que vive o assunto, para estar aqui conosco e compartilhando. Muitíssimo obrigado. Imagina. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos de casas abertas, né? De apartamentos abertos. De apartamentos abertos, para que vocês possam participar, né? Então, o que eu acho muito bacana façam a diferença sempre, né? A gente não pode eu entendo que a gente não pode ter essa parte da engenharia, ela sendo o porquê ela é assim, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre essa inquietude da juventude, tá? Então, espero que tenham gostado e estamos aí. Então, pessoal, à disposição. Muitíssimo obrigado. Obrigado por estar aqui conosco até o fim. Então, próxima semana, 7h da manhã, a gente tem mais um episódio de novo aqui com a Karine para falar um pouco mais de manutenção e eu espero vocês. Valeu?